uma alegria muito grande estar aqui nessa noite de festa, no 26º aniversário da igreja, revendo alguns irmãos, estou vendo alguns amigos, né? No final eu quero poder abraçá-los. Eu tenho amigos em Campos da minha infância que de alguma forma vieram me honrar aqui. Muito bom reencontrar com você, Paulo Baruch, querido de Deus, né? Paulo, quando vai na nossa igreja, é sempre um avivamento. Queria que das duas vezes que por lá ele passou, o povo de Deus saiu despertado e avivado. E hoje, vendo aqui, sei que isso acontece em todo lugar. Eu estava modestamente achando que era só lá na minha igreja, viu? Mas agora saindo, estou vendo que onde o homem de Deus passa, enche de alegria o povo do Senhor. Eu trago um abraço da primeira igreja batista de Campo Grande. Os nossos 2.786 membros mandam um parabéns à igreja pelo 26º. Nós somos novinhos, a nossa igreja só tem 114 anos, não é? Um dia os irmãos nos alcançam, viu? E logo, logo, quando os irmãos chegarem na data, Vitória também tem, né? Pipo de Vitória, 114 também. Nós somos as coroas aí da denominação. Eu, olhando assim no espelho, um dia me olhei e disse: eu não aparento ter 114 anos, não é? Estou até conservado para a idade que tenho. Irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez, só para lermos a palavra do Senhor. Eu não vou ficar aqui com delongas, não. Eu quero trazer logo uma reflexão e uma palavra de Deus, para que você saia daqui alimentado com esta palavra, porque depois de ter adorado, depois que o Espírito do Senhor falou com você através das canções, e você pediu para o Espírito Santo descer aqui e abençoar a sua vida, o que fazer? Ser tocado pela palavra de Deus, ser cheio da palavra do Senhor. Abra a Sagrada Escritura no Evangelho de João. Nós vamos de Evangelho de João hoje de manhã e também domingo à noite. João capítulo 5, eu queria contar uma história já contada muitas vezes por mim nos púlpitos das igrejas por onde eu ando, mas hoje quero aplicá-la num conjunto e num contexto diferente, olhando para uma visita que Jesus fez a um lugar que era conhecido como um lugar de poder, um lugar de cura, e de repente o Senhor tira o privilégio daquele lugar de curar um homem, e o próprio Jesus o cura com o seu poder e com a sua palavra de ordem. João capítulo 5, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vou repetir: sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Quem crê, meus amados irmãos, que a igreja de Cristo pode e precisa ser um lugar de cura, diga glória a Deus. Amém. Pode sentar-se. Eu estou diante de um grupo de cristãos que creem no poder da sua palavra e no poder de Deus. Preparei uma mensagem com o tema Nosso Encontro com a Cura, pensando exatamente nesse texto, no que o Senhor Jesus foi fazer num poço, cuja tradição dizia que todas as pessoas que chegavam naquele lugar e desciam nas águas daquele lugar, quando as águas eram movidas por um anjo, eram curados, diz a Bíblia, de toda e qualquer enfermidade que tinham. Eu fico pensando quanta gente tinha naquele lugar, pastor.
quanta gente tinha naquele lugar. Se nós temos hoje no Brasil um sistema de saúde que não funciona, e não funciona bem, não está funcionando bem, eu acho que aqui também parece que está assim, lá no Rio está bem complicado. Eu vejo que ainda não funcionando, ainda sem um sistema adequado, quando eu passo nas portas dos nossos hospitais, eu vejo filas. A tal da unidade de pronto atendimento, UPA, tem fila que gira o quarteirão. Eu fico me perguntando, meu bem, isso porque não está funcionando? Porque se começar a funcionar, eu imagino que milhares e milhares, centenas e centenas de pessoas vão procurar assistência nesse lugar. Quantos estão tentando um plano de saúde ou um plano particular para tentar buscar, comprar a sua cura em um lugar que lhes atenda e lhes ofereça algum tipo de socorro, de ajuda no meio da enfermidade? A Bíblia fala de um lugar onde o anjo, uma vez por ano, na expectativa de poder e unção sobrenatural de Deus, movia as águas, e quando as águas eram movidas, aquele que primeiro chegasse naquele poço ficava curado. Bom, a notícia se espalhou. Eu não sei qual era o mecanismo de comunicação, eu não sei que tipo de recursos eles usavam, eu não sei se alguém informava, se aquilo era passado recado, se escreviam bilhetes. Eu sei que muita gente ficou sabendo, e naquele dia, você pode olhar o texto, João capítulo 5, a partir do versículo 3, você vai encontrar uma grande multidão, está escrito, uma grande multidão, veja, enfermos, cegos, mancos e ressecados. Eu estou dizendo isso para me lembrar que todo lugar onde há unção e cura, certamente então será procurado, e vão para ali, vão caminhar para aquele lugar, as pessoas que estão precisando de cura. O Senhor Jesus Cristo disse certa feita, só os doentes precisam de médico. É isso mesmo. Eu estou tentando afirmar e crer nesse texto, que o Senhor Jesus está tentando apontar para algo muito maior do que um poço. O Senhor Jesus está usando esse texto através do seu Santo Espírito, e comparece a esse lugar para operar esse milagre, para dizer que o lugar de cura, onde os enfermos estão chegando, precisa ser um lugar extremamente especial, preparado e poderoso, porque onde houver uma cura, um milagre, ali as pessoas vão caminhar procurando cura para a sua dor, para a sua enfermidade. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos vieram para a igreja através da dor ou através de um sofrimento e procuraram a igreja para alcançar do Senhor alguma cura ou algum milagre, eu tenho certeza que muitos aqui diriam, eu vim num momento difícil. A minha decisão por Cristo foi num momento difícil da minha vida. A decisão de meus pais, de minha família, foi também um momento difícil da sua história de vida. É certamente então a igreja um lugar onde nós caminhamos, e sabemos que caminhamos para a igreja quando do Senhor estamos precisando. O meu gabinete praticamente lota e enche quando encontro as pessoas no meu gabinete para conversar. É quase raro, pastor, não sei com o irmão, eles não vão lá muito para agradecer, eles não comparecem muito lá para dizer as bênçãos, eles comparecem para dizer, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, porque eu estou absolutamente enfermo, minha família está em crise, meu lar está em crise, eu estou em desemprego, eu estou em desamparo. O que a igreja, o que o Senhor, o que o ministério pode fazer por mim? Quando vejo nesse texto, João capítulo 5, o Senhor Jesus chamando este homem no poço a uma conversa muito particular, é um lugar muito recôndito para a cura. O que eu estou vendo aqui? Primeiro, um lugar de cura sempre terá ao seu redor muitos e muitos enfermos. O texto vai dizer, João 5,3, jazia ali multidão de enfermos, veja, cegos, mancos, ressecados, esperando, a palavra é esta mesmo, esperando o movimento das águas. Quanta esperança, quanta expectativa as pessoas que estavam ali tinham. O texto deixa claro que o primeiro que chegasse era curado. Imagina uma multidão para curar um. Imagina aquele que tocava na água e de repente, se isso então de fato aconteceu na presença deles, aquele que foi curado passando pela multidão, e a multidão celebrando com ele, pensando, amanhã quem sabe pode ser eu, não é? Eu posso estar curado, e veja, de qualquer tipo de doença ou enfermidade que tenho trazido. Para nós, irmãos, esse lugar de Betesda é para nós, na interpretação da teologia bíblica, um lugar onde Deus usa de misericórdia, um lugar onde o seu derramamento vem sobre nós, um lugar onde a sua glória chega sobre as nossas vidas, e de repente percebemos que esse lugar de cura é sim, um lugar para atrair multidões e multidões, milhares e milhares, centenas de pessoas que precisam de cura. Olhando para a igreja hoje repleta, a minha pergunta é, quantos de nós não estamos aqui hoje pelo mesmo motivo? Se você tivesse vindo aqui só para cantar, e só para louvar e adorar com o Paulo Baruch, provavelmente você teria ido embora, não é, Paulo? Porque a música já parou, a adoração parou. Se você tivesse vindo aqui tão somente para celebrar 26 anos, de repente comer um bolo gostoso, ou qualquer outra coisa, até faria sentido.
Mas a certeza que tenho ao longo das mensagens que prego, do evangelho que vivo, a cada dia por onde ando, é que as pessoas estão caminhando para a igreja, porque elas precisam de um Deus que trate do que elas são, que as conheça como elas são, que compreenda a sua angústia, a sua dor, a sua enfermidade, a sua luta pessoal. Irmãos, eu posso crer que nesse lugar aqui estão sentadas centenas, dezenas de pessoas que precisam hoje, de forma sobrenatural, de um milagre do Senhor. A igreja precisa se tornar, e tem que ser, como vejo neste texto do Evangelho de João, um hospital capaz de ajudar e de socorrer as pessoas que estão nesse lugar de cura, procurando cura para as suas enfermidades. Mas como chegar a esse nível de cura? Como compreendê-lo? Como aceitá-lo? Eu vou a um segundo pensamento. O lugar de cura precisa ser um lugar para nós enfrentarmos as nossas enfermidades. Ninguém vai ser confrontado com a cura e colocado diante da cura se não decidir enfrentar e conhecer de perto a sua doença. Eu só fui hospitalizado uma vez, mas eu só fui curado daquela enfermidade 5 dias depois, quando um médico buscou e varreu a fundo tudo que eu era e tudo que eu sou, com centenas de exames, para depois de 3 dias no hospital, aquele médico dar o diagnóstico e dizer: essa é a sua doença, aqui está o tratamento, sexta-feira você está curado. Eu digo: mas é tão fácil assim, doutor? Ele diz: fácil, porque agora nós sabemos o que você tem e vamos tratar de colocar cura em você. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que quando chegamos à igreja de Cristo, precisamos também buscar esse nosso lugar de cura, como? Sendo confrontados com a nossa doença. O dia de enfrentar a doença deste homem enfermo, já há 38 anos, chegou. E naquele momento o Senhor o colocou diante da sua doença para que ele pudesse compreender, em primeiro lugar, o nível de sua enfermidade. Volte agora ao texto, por favor, e veja o versículo 7. Queria que você agora prestasse atenção no que a Bíblia tem colocada em detalhes. Não é o que eu vou dizer, não, mas o que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, colocou em detalhes no texto para você. Versículo 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele responde isto quando? O Senhor Jesus faz a pergunta: você quer ficar são? Imagina só, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o rei dos milagres pergunta: você quer ficar curado? Imagina hoje, hein, Paulo, se pergunta para a Rod: você quer ficar boa? Irmãos, eu dava um salto e dizia: eu quero. O nível de enfermidade desse homem está tão grande que ele não diz eu quero, que ele não diz eu vou, vamos lá agora. Ele diz assim: tem um problema. Ele tem um foco de cura num objeto, num lugar. Ele diz: olha, é aquela água que vai mexer. Quando aquela água mexe, as pessoas que descem lá ficam curadas de qualquer enfermidade. Mas tem um problema grave aqui nesse poço. Quando eu quero estar lá, não tem ninguém que me coloque lá, porque ele estava deitado numa cama. E pior, ele dizia: tem alguém que quando eu quero chegar, vai antes de mim, ou seja, toma a minha preferência. O que isso me faz pensar e me faz crer a respeito do que era aquele lugar? Aquele lugar era um lugar terrível, então. Na verdade, naquele poço estavam, de fato, centenas de pessoas enfermas, mas cuja enfermidade, então, poderia não ser a sua cegueira, a sua manqueira, não é a sua dor. Quem sabe, na verdade, a enfermidade ali eram tantas e quantas outras questões espirituais profundas que tomavam aquelas vidas. A primeira questão da enfermidade que vejo é que aquele homem é confrontado com enfermidades que são difíceis de você diagnosticar. Quando você vê um homem entrevado numa cama, você diz assim: é paralítico. Mas o problema aqui não era o paralítico ou a doença que o paralisava, mas é quando ele diz assim: não tem um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Qual é a doença aqui? Não é um paralítico naquela maca, não é a dor que ele tem de estar ali 38 anos sofrendo, mas na verdade é de estar num poço onde todo mundo está doente. E a doença é muito mais do que cegueira, a doença é muito mais do que física, é uma doença da alma, irmãos. Porque quando você vê um homem enfermo, há uma possibilidade de milagre, e você sabe que Deus pode agir. O que é que você faz? Eu, como um servo de Deus que me sinto curado, eu digo: eu estendo a mão, eu levanto, eu coloco naquela água, e quando ele for curado, a alegria dele é a minha alegria. Amém, irmãos? Mas numa sociedade doente isso não acontece. Numa sociedade enferma isso não acontece. O que acontece é: você tem um homem doente ali, você tem uma luta espiritual ali, ele está sofrendo, ele quer banhar-se numa água que o cura, mas quando ele quer chegar no posto de cura, não tem ninguém que o coloque lá. Qual é a doença dessa sociedade? Falta de amor, solidariedade, compreensão. São doenças hoje difíceis de curar e que a igreja precisa enfrentar e que nós, com o evangelho, precisamos combater. Ou vamos criar uma igreja bonita, estruturada, maravilhosa, 26 anos de história, mas quando o enfermo chegar aqui, eu não tenho tempo para ele, porque ele precisa de cura, mas eu estou muito preocupado comigo, não é?
com o meu bem-estar, com a minha condição, com o que eu posso receber. E se você diz assim, pastor, mas está ficando pesado o discurso e pode piorar, eu digo, tem hora que a gente ora e piora, né? Porque se ele diz que quando o homem não vai colocá-lo na água, ele vai para o momento pior da sua narrativa. Ele diz assim, o que é pior é que eu sou entrevado nesse leito, e quando eu tento ir, e quando eu vou, eu estou indo, desce o quê? Outro, veja o versículo 7, desce outro antes de mim. Agora não é só quem não leva não, é quem tira vantagem da dor do outro. Já pensou na malandragem? Já pensou? Como que o indivíduo consegue se aproveitar da miséria do outro? Isso, irmãos, acontece em grandes empresas, em grandes repartições, instituições, onde as pessoas tomam nas suas canetadas decisões que prejudicam milhares e milhares de pessoas que estão em dor e em sofrimento, como se estivessem vivendo este poço espiritual hoje aqui. Eu posso senti-lo aqui hoje e dizer assim, o que está acontecendo? Quanto egoísmo, quanta gente pensada em si mesma, ensimismada e fechada em sua individualidade, a ponto de deixar um homem enfermo 38 anos no tanque. Se não é a presença de Jesus naquele poço, quem pode ajudá-lo? Se não é o milagre do Senhor Jesus naquele lugar, quem pode mudar aquela situação? Deus nos livre, irmãos, em nome de Jesus, de igrejas, de ministérios, de púlpitos, onde nós temos milhares e milhares de enfermos caminhando para as nossas igrejas, e o que nós fazemos é um milagre para mim, e quando estiver para alguém eu digo, deixa ele lá que eu quero o meu, a minha bênção primeiro, a minha bênção na frente. Dr. João Calvino, ao comentar esse texto, vai dizer assim, nada é e deve ser mais magnificente para a igreja do que quando o inusitado poder de Deus corrige e restaura os defeitos da natureza. E nada é mais belo e mais deleitoso do que quando, através de sua ilimitada bondade, Ele alivia, sim, Deus alivia a angústia de todos os homens. É privilégio nosso, irmãos, como igreja, desenvolvemos um ministério pastoral, um ministério ministerial, um projeto missionário que agregue cura para a comunidade que está à nossa volta, mostrando para a comunidade que no nosso poço de milhares de enfermos, nós estamos sãos, com solidariedade, com amor, com carinho, não é, com compartilhamento. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como se fosse o quê? Amar o próximo como o quê? Como a ti mesmo. É preciso resgatar e trazer para a realidade da igreja hoje, no Brasil e no mundo, o sentimento de que somos uma igreja onde milhões e milhões de enfermos procuram cura espiritual, mas não encontram, porque o nosso evangelho é um evangelho muitas vezes do poço dos milagres, onde eu olho para o meu umbigo, para as minhas necessidades e esqueço aqueles que estão à volta de cada um de nós. É pouco provável, irmãos, é um sentimento que tem, que quando alguém que senta do nosso lado começa a sofrer e chorar, nós estamos preparados ou em condições de estender a mão e de socorrer. Já aconteceu na minha comunidade milhares de vezes. As pessoas sentam nas nossas cadeiras, sentam nos nossos bancos, sentam nos nossos confortáveis tronos nas igrejas, e quando elas sentem e mostram a sua dor, o que nós fazemos é agir de indiferença e ainda dizemos assim, vamos respeitar a dor do nosso irmão. E na verdade, muitas vezes o que ele precisa é de afago, atenção, carinho, alguém que possa compartilhar e levá-lo e caminhar com ele a um lugar de cura. Para concluir, irmãos, terceiro lugar, eu quero perguntar, onde é o nosso encontro com a cura? O lugar de cura é sempre um lugar, então, de enfermos e muitos enfermos. O lugar de cura é um lugar do enfrentamento das nossas enfermidades, sim. Mas, irmãos, o lugar de cura precisa ser um lugar para receber a cura. Eu fico feliz pela pergunta que Jesus Cristo fez a este homem, quando perguntou exatamente, numa frase simples, queres ficar curado? Repita comigo a frase, queres ficar curado? Você diria sim ou não? Diga sim ou não? Sim. Simples a resposta, não é? É simples a resposta para aquele homem não foi. Ele precisou ter clareza da enfermidade pela qual o poço de Betesda passava. Eu já estive lá. O poço é bonito, né, pastor? O senhor esteve lá na viagem? O poço é bonito, ainda está lá, cavado, escavado, para quem quiser ver. O pastor também esteve lá, né, pastor Diego? É lindo aquele lugar. Você vai descendo ali por aquelas escadas até a profundidade, onde a água então se concentra, e ela tem o momento de elevação ou não. Eu quando fui estava seco, numa outra vez ele estava cheio e em movimento. Eu vi a água se movimentando, como diz o texto, de acordo com a pressão da água. É um milagre aquele poço. E está lá operando até hoje este mesmo poço. É interessante quando você vai a um lugar daquele, você percebe que as pessoas vão para chorar e para ver as suas dores, e eles ainda continuam com aquela ideia do poço objeto, do poço lugar. Mas o que Cristo fez com aquele homem foi tirá-lo daquele poço para colocá-lo diante da sua dor e da sua enfermidade, para dizer, você é enfermo, todos que estão à sua volta é enfermo,
mas você precisa vencer os obstáculos pelos quais você está mergulhado nessa enfermidade. Sabe qual foi um dos maiores obstáculos que este homem teve que vencer para encontrar um lugar de cura aos pés de Jesus? Veja o verso 6, por gentileza, João 5:6, diz assim: Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, havia o quê? Havia muito tempo, disse: queres ficar são? Um homem neste estado havia muito tempo. Quantos irmãos, quantas pessoas no estado de enfermidade desse nível já teriam desistido? Jogado fora seus sonhos, seus projetos, ficado em casa dizendo: com 10 anos de tentar me curar, não curei, vou me acostumar com a doença. Com 20 tentando me curar, não curei, vou me acostumar com essa dor. Com 30, imagina 38 anos tentando e procurando um caminho de cura. Este homem está fracassado, este homem está derrotado, este homem está quase desistindo. Mas eu vejo, este é o ponto pelo qual Jesus o procura. É um homem determinado, 38 anos depois, ainda a encontrar a sua cura. 38 anos depois, ainda intencionando ver algo de bom acontecer na sua vida. Quanta gente joga a vida fora nos primeiros 5 anos em que alguma coisa não deu certo. Na primeira tentativa que o seu projeto sucumbiu, no primeiro emprego que foi lá, não deu certo, jogou fora. A fé, vem na igreja, vai, não fica. Sai de uma igreja, vai para outra. Por quê? A experiência com o fracasso ou com a derrota o faz desistir. Não tem perseverança. Jesus vê neste homem aqui um certo tom de perseverança. Ele lida bem com o fracasso. Ele sabe que seu fracasso não pode ser o seu lugar de derrota. Ele precisa vencer esse obstáculo para alcançar a sua cura. Dr. William Lane Craig, ele diz o seguinte no seu livro Apologética de Questões Difíceis. Ele fala assim: de forma prática, o que precisamos é aprender com nossos fracassos, mas nunca desanimar. Só porque fracassou não significa que tudo acabou para você. Você nunca ficará acabado somente por fracassar. Você estará acabado somente se você desistir. Mas não desista. Com a força de Deus, recolha os cacos do seu fracasso. Tendo aprendido com o seu fracasso, prossiga a um novo caminho, a uma nova direção, esperando por você. A palavra diz: ele estava esperando neste poço. Já havia esperando 38 anos, esperava a cura do Senhor. Mas o último lugar, irmãos, e vejo que é o ponto crucial para que ele recebesse cura: fé suficiente para ser curado. Ele esboçou aquilo que Jesus procura em nós que estamos enfermos: fé para nos dar cura. Versículo 8 diz assim: Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz: logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito, começou a andar. Sua cura não se dá porque obedeceu rituais. Sua cura não se dá porque se tornou um legalista da questão do sábado, né? Era pleno sábado, ele poderia dizer: não posso pegar meu leito, porque a religião aqui, ela manda não carregar o leito no sábado. Ele rompeu com a estrutura religiosa, ele não se dobrou àqueles conceitos seculares, regulares da religião do momento. Ele vê no Senhor Jesus uma ordem de comando, ele vê no soberano Jesus o poder da cura, e imediatamente ele se levanta para cumprir a vontade de Deus. A religião, que era, na verdade, a grande enferma aqui, aponta o dedo para ele, em vez de celebrar, viu, pastor? Era para celebrar, era para cantar, era para dançar, era para chamar o Paulo Baruch e dizer: vamos louvar, aquele cara que estava 38 anos está andando, o cara está bom. O que a igreja fez? Apontou o dedo e disse: não, é sábado, você não devia estar fazendo isso. Imagina uma igreja que disse: você devia estar deitado na tua maca, quando o próprio Filho de Deus o levantou e o colocou de pé. Sabe o que é isso, irmãos? É ser curado no meio de uma ilicitude religiosa. A religião faz coisas terríveis com o ser humano, se você não tomar cuidado. Calvino diz o seguinte: transportar uma carga era uma violação de um sábado. Foi Cristo, porém, que pôs aquela carga sobre os ombros daquele moço. Se Cristo o desobrigou, foi Cristo também quem o obrigou a se levantar, colocando sobre ele não o peso da religião, mas o milagre da autoridade cristã. A igreja precisa romper os seus paradigmas, quebrar os seus modelos, jogar fora estruturas que às vezes estão aprisionando o poder de Deus. Somos instruídos hoje a buscar o exemplo do Senhor Jesus, a lançarmos nos seus braços e dizermos: Senhor, é a tua palavra que merece credibilidade. Sobre a palavra de Deus, nós não seremos condenados. É como discípulos que pescam a noite toda, tentando o seu sucesso, mas pela palavra do Senhor fazem aquilo que Ele diz e veem frutos do seu trabalho. A igreja hoje está aprisionada nos seus rituais e nos seus modelos. Há hoje judeus, cristãos e há milhares de pessoas afetadas por nossa cultura religiosa. É preciso romper com essa ideia da cultura e da estrutura e entender que para a enfermidade, que para o sobrenatural, há lugar para Deus, e Deus quer
agir em soberania para com sua igreja. Gosto da visão de Emil Brunner, quando diz na sua dogmática: o Cristo é aquele em quem e através de quem Deus estabelece sua soberania. Amém, irmãos? Se nós temos um conjunto de leis, e se nós temos um conjunto de valores, o nosso valor é Cristo e mais ninguém, o nosso símbolo é o Cristo e mais ninguém, e nós seguimos a Cristo e mais ninguém, ou seja, é Cristo e sua soberania ou nada. Não adianta bulas, não é? E a gente burla, não é? Bulas a gente burla, princípios a gente não segue, nós seguimos a Jesus e o seu milagre, nós andamos atrás de Jesus e dos seus valores. O que eu vejo na cura deste homem é que este homem olha para Jesus como um filho de Deus, o poderoso filho de Deus, e decide segui-lo. Ele nem sabia no primeiro momento, mas o milagre atesta. Ele nem conhecia Cristo antes de ser curado, mas o milagre atesta. É como se ele dissesse: só o filho de Deus poderia ter poder para realizar coisas tão grandes sobre a minha vida, que já lutei há tanto tempo com a minha dor, com a minha enfermidade. Ao terminar o texto, irmãos, eu vejo o que Charles Spurgeon diz a respeito de Jesus, e vejo como este homem encontrou a Cristo. Charles Spurgeon diz o seguinte: eu almejava e orava por encontrar a Cristo. Eu sabia que se eu o encontrasse, Ele não me daria uma salvação temporária, ou mesmo falsificada, como pregam alguns, mas Ele me daria vida eterna, que jamais poderia ser perdida. O que eu vejo, meus amados irmãos, do poço da cura e naquele homem que está no poço de Betesda, é um princípio muito simples. Ele abarca um caminho de fé, ele quebra com símbolos e rituais religiosos para dizer a Jesus: há muitos enfermos na minha volta, eles não me ajudam, mas quando encontro em Deus um potencial de cura, eu o abraço, eu o abarco e me sinto curado, liberto, tratado pelo poder de Deus. É preciso parar de apontar o dedo para a igreja e criticar igrejas e ministérios como se as igrejas não fossem um lugar de enfermidade. Continua sendo. Os pastores às vezes passam enfermidades, os crentes passam enfermidade, nossos líderes têm lutas, nossos crentes têm problemas. Mas uma coisa é o que a igreja é: quando nós abrimos a Escritura, invocamos o Senhor, Deus desce com a sua presença, Deus desce com a sua cura. Ai, irmãos, como eu creio que Deus nos cura. Lembro, irmãos, de uma história contada pelo pastor John Stott sobre quando a igreja colocou o próprio Deus no banco dos réus. É uma história longa, mas eu quero resumi-la da seguinte forma: terminados os tempos, milhares de pessoas estão diante do trono. Ele está julgando os vivos e já também com eles os mortos. E quando ele começa o julgamento no trono de Deus, está começando o julgamento, Deus permite que a multidão comece a opinar. Ele fica como um juiz bondoso ali, quieto, ouvindo a multidão, que opina e grita a respeito do grande juiz que é Deus, e de como ele está montando o seu trono de julgamento. A multidão então começa a gritar e a debochar de Deus, e diz assim: pode Deus nos julgar? Sabe Deus o nosso sofrimento? Sabe Deus o que eu estou passando? De repente uma moça toma a palavra, e ela começa a tomar a palavra, e começa a gritar e dar palavras de ordem, e ela começa a dizer: está vendo aqui? E ela começou a mostrar uma tatuagem do nazismo, e ela narrou naquela tatuagem toda a sua dor, naqueles guetos, todo o seu espancamento, e perguntou, como se olhando para Deus e vendo Deus, dizendo: onde é que o senhor estava quando eu estava lá? Por que é que o senhor não fez nada? O que é que o senhor entende de sofrimento, quando o senhor mora e habitou o tempo todo para isso? De repente, levantou-se outro moço, encorajado por aquela moça, e mostrou no seu pescoço queimaduras. Estava queimado, fogo, havia uma corda marcada no seu pescoço, e aquela marca era do seu linchamento e da forma com que ele foi enforcado e espancado pelos próprios moradores do seu bairro. E ele perguntava: onde é que o senhor estava quando essa corda foi colocada no meu pescoço e quando eu passei essa dor terrível? Uma jovem colegial estava grávida, depois de ser estuprada e obrigada a ter o filho. Ela perguntou: por que eu devo sofrer se não foi culpa minha? E por que eu tive então que ter aquela criança e toda aquela dor e toda aquela luta, se nunca pedi aquilo? E aquela moça apontava o dedo para Deus e dizia: Deus, o Senhor não sabe o tamanho da minha dor. Até que Deus estabelece o seu tribunal e começa a ver que as pessoas estão muito irritadas com ele. E Deus então começa a explicar e a explanar quem era ele. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, Deus diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A resposta de Deus às multidões foi: enquanto todos nós sofremos, o meu filho ainda sofre naquela cruz. Porque é naquela cruz que os nossos pecados ainda são perdoados. Porque é naquela cruz que os nossos pecados são curados. É naquela cruz que a nossa dor é tratada. É naquela cruz que o nosso milagre acontece. Em João capítulo 5, o texto diz exatamente assim, João 5, 6. E Jesus, vendo este deitado, sabia ele que estava neste estado havia 38 anos, perguntou: queres ficar são? Não é o homem que contou para Jesus o que ele tinha. Não foi o homem que apresentou a Jesus o seu estado. Diz: o Senhor o viu deitado, foi até ele e sabia, diz o texto, sabia que ele estava naquele estado há muito tempo. É isso que me chama a atenção nesse texto. Jesus não chega para perguntar o que sentimos. Ele sabe o que sentimos. Mas ele pergunta hoje: você quer ser curado? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu queria orar com a igreja nesta hora e terminar esta palavra para os irmãos que estão aqui. Você deve ter vindo hoje aqui, e certamente chegou aqui, com o mesmo conjunto de valores que qualquer pessoa vem para uma igreja. Sofrendo, lutando, enfrentando problemas, batalhas espirituais profundas. Mas uma coisa eu creio: Deus tem um milagre para você aqui hoje. Se você chega aqui hoje com uma enfermidade que você crê que ninguém pode curar, eu vou dizer uma coisa para você: Deus cura. Deus cura. Se você chega aqui hoje com um pecado que você acha que ninguém pode perdoar, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus perdoa. Se você chega aqui hoje com um problema que você acha que ninguém pode resolver, eu digo para você: Deus resolve. Nosso lugar de cura hoje é a cruz. E quando chegamos àquela cruz, irmãos, e quando tratamos o nosso pior problema, que são os pecados, e por isso Jesus Cristo vai dizer àquele homem, depois que ele levanta, pega o seu leito e anda, ele diz: vá, não peque mais. Eu não quero que você peque mais para que não te suceda coisa pior. O que ele está dizendo é que são os nossos caminhos pecaminosos que vão trazendo toda essa enfermidade que está sobre nós. É isso mesmo que está escrito aqui: vá, não peque mais, porque há de suceder em você coisa pior. Ou seja, é a sua vida, a sua rotina, o seu estilo de vida, a maneira com que você vive. E esse pecado está roubando você, ele está minando a sua vida, ele está destruindo o seu caminho. Deixe-me perdoar os seus pecados. É isso que ele disse: filho, perdoados são os teus pecados. Ele está dizendo: deixe-me curar você do vício que te escraviza. Às vezes você é escravo de um pequeno cigarro, de um copo. Às vezes você é escravo de um mau hábito terrível que está minando sua fortuna, seu dinheiro, seu saber, seu tempo, seu trabalho, seu potencial. Eu nem sei, mas eu vejo que Deus cura. A igreja hoje se levanta como um lugar especial. Você vai dizer: todos aqui estão lutando por esta cura? Estão. Mas há uma diferença. O anjo não vai mexer a água aqui e virar um e vai tomar o seu lugar, não. Você pode vir e ser curado. Você pode vir e ser tratado, se confessar e crer que Jesus está aqui hoje para perdoar pecados, para curar você de todas as suas enfermidades. A dor que você sente na alma, Cristo hoje cura. O vazio que você tem na sua mente, Cristo preenche. O pecado que de perto tão rodeia, Ele hoje apaga e crava lá na cruz do Calvário para dizer: meu filho, ser curado. Quantos gostariam de orar com esse pastor nessa noite, confiando que há um rio de Deus aqui, que há uma cura de Deus aqui? A canção que cantamos, Santo Espírito, vem agir aqui. Eu quero fazer um apelo: saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Orar por você e pela sua família, por essa sua luta que você sabe precisa ser resolvida no poço dos milagres. Sim, no lugar do derramamento, da misericórdia. Saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero estender as minhas mãos sobre você e sobre a sua família. Deus tem uma grande obra na sua casa, filho. Deus quer fazer uma grande obra no seu lar. Saia agora e venha, fique aqui na frente. Eu quero orar por todos que desejarem nesta noite este milagre de Jesus. Ele tem um milagre para você. Você não vai disputar ele com ninguém. E tem um detalhe: se você não consegue vir sozinho, a pessoa que está do seu lado não é egoísta. Diga para ela: me ajude aí lá na frente. Ela traz você. Nós somos uma igreja que ama e sabe que este é um lugar onde nós não somos egoístas. Nós amamos. Nós vamos estender as mãos àquele que precisa.
Nós vamos dizer: eu confio no altar do Senhor. Eu sei que o altar do Senhor é um lugar para perdão, para purificação, para tratamento dos meus pecados. Pode vir, vamos ficar aqui em nome de Jesus. Paulo já escolheu uma canção, né, Paulo? Vamos cantar uma canção. Enquanto as pessoas estão vindo, eu quero orar por vocês. Eu tenho certeza, você vai me encontrar amanhã e vai dizer assim: pastor, nem precisei dormir, o milagre chegou. Tão certo como aquele homem pegou o seu leito, levantou e viu naquele momento que ele pôde andar com o seu leito. Eu vou dizer uma coisa para você: o dia não vai amanhecer e você vai dizer: Deus é grande, pastor. Deus é grande, pastor. Deus é grande. Aquele poço era um lugar, um pretexto. Jesus não é um pretexto, Ele é vida, vida abundante. Deixa Ele libertar você desse vício, dessa escravidão, às vezes mau hábito, mentira, tudo que está errado. Joga aqui no altar e diz assim: Deus, cai por terra agora. Deus, eu jogo fora. Eu quero voltar vazio disso. Eu quero voltar cheio do seu Santo Espírito. Vamos cantar uma canção. A igreja fica de pé enquanto cantamos essa canção, e vocês vão ficar aqui. Nós vamos orando por vocês. Eu e o pastor Evaldo vamos estar colocando as mãos sobre vocês. Vamos estar orando por cada um de vocês, pedindo que nesse altar do Senhor, nesse lugar onde Deus nos cura, Ele possa tratar as nossas vidas. Vamos juntos orar e cantar esta canção. Vamos juntos. Renova-me, Abençoa, Pai, essas vidas que estão aqui. Senhor Eu peço que Jesus. os que vieram neste teu altar, os que vieram buscar esse grande milagre, Já não quero receba hoje, ser igual. Deus, um milagre que é sobrenatural. Renova-me, Mas o Senhor vai fazer hoje. Senhor Toda a dor, Jesus. toda a aflição, sofrimento, Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. vamos cantar juntos. Já não quero ser Declara ao Senhor e igual. creia que Deus te cura. Deus te cura. Erga a sua mão e diga: Deus, eu recebo. Essa cura é para mim, Senhor. É para mim, Senhor. Ela é para minha vida. E o Senhor vai tratar com você nessa noite. Senhor Jesus, põe em mim teu coração, Porque tudo que há dentro de mim, aleluia, Jesus, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Fazer um apelo, segundo apelo agora, para orar por vocês que estão aqui. Poço é um lugar que cura, viu? É coisa linda, quando Deus toca com a água dele, com a mão dele, é a água, é o mar, tudo muda, irmãos. A igreja de Cristo, os membros da igreja que estão aqui, mesmo que não seja membro dessa igreja, né, pessoal de Guarapari, também vale. Quero chamar você que ficou sentado, para vir aqui agora, abraçar uma pessoa que está aqui e dizer assim: Deus te cura hoje, irmão. Venha declarar essa bênção para ele. Sai do seu lugar, você que é crente há muito tempo, venha abraçar um aqui, diga: Deus te cura, irmão. Eu venho aqui te dar um abraço, me congratular com você, me alegrar com você. Pode vir, vem mais gente, tem que vir mais gente, senão vai ficar gente sem abraço aqui. Procure um aqui, vai abraçando e vai dizendo assim: Deus te cura, irmão. Deus te abençoa, irmão. Deus te abençoa, minha irmã. Deus te toca, meu irmão. Deus te cura. Nós não podemos ficar na igreja como se a igreja fosse um lugar distante, como se as pessoas não precisassem do nosso afago, do nosso aconchego, do nosso carinho. Diga: Deus te abençoe, meu irmão. Tem gente aqui ainda sem ser cuidado, ó. Vem cá, tem líder aqui, Tiago, tem uns 4 aqui, ó. Quero essa gente sendo cuidada aqui. Chega para cá, sendo cuidada, sendo abraçada, sendo absorvida pela igreja, dizendo: o Senhor hoje declarou nesse lugar a bênção que é dele.
Não é? E se eu sou o crente, às vezes do banco, eu não sou mais. Se eu sou a pessoa da indiferença, eu não sou mais. Hoje o meu Deus também me cura, amém? Louvado seja Deus, toca-me, né? É uma canção linda também, vamos lá. Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, o meu coração. Quebranta o meu coração. Aleluia, nós vamos orar em nome de Jesus, vamos lá. Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me. e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Levanta sua Usa-me luz e brilha. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. A minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Vamos orar juntos? Erga a mão, igreja, a mão direita bem alto. Erga a mão, igreja. Você que está aqui agora, você que veio receber esse milagre, você vai baixar suas mãos e vai abrir assim, espalma as mãos assim agora. Você veio receber esse dom, veio receber essa graça. Abra as mãos e diga: eu recebo esta graça, eu preciso desta graça, e eu tenho certeza que ela chega sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, recebe, Senhor, as mãos da igreja que estão impostas sobre o altar da igreja. O altar do Senhor é um lugar de cura. Está declarado neste lugar a bênção e a vida para sempre. Os laços de morte que estavam estabelecidos aqui hoje caíram por terra. O mundo egoísta ficou para trás. O mundo, ó Deus, que não viveu na solidariedade, na comunhão e no amor, hoje ruiu por terra, porque hoje está nascendo na igreja a unidade de Cristo Jesus. Que possa nascer unidade de pensamento, ó Deus, unidade de espírito, como está na Escritura: um só Deus, uma só fé, um só batismo. O nosso Deus, que é Pai de todos, está aqui hoje e derrama um rio de cura, um rio de vida, em nome de Jesus. Obrigado por aqueles que deram o primeiro passo e vieram trazendo sua fé e sua confiança de que hoje são perdoados os seus pecados. Como Cristo perguntou àquele moço lá naquele poço de misericórdia: queres ficar são? Aqueles que estão espalmando as suas mãos aos céus estão dizendo: eu quero Jesus, eu careço Jesus. Vem Jesus hoje realizar e operar esse milagre. A especialidade do Senhor é fazer os impossíveis. Os impossíveis são as obras do Senhor. Faça hoje, Deus, esta cura nesse lugar. Ao que está enfermo, cura. Ao que está opresso, liberta. Ao cativo, liberta. Ao que está desviado, traz de volta. Ao viciado, ó Deus, liberta desse vício. Ao mentiroso, tira a palavra da mentira. Ao iracundo, ó Deus, tira a ira, planta mansidão. Nós confiamos que qualquer que seja hoje, ó Deus, o rio de dor e sofrimento, está declarada a cura neste lugar, em nome de Jesus. Nós nos encontramos hoje com a cruz e com o Cristo que nos cura. Essa é a nossa oração, Cristo, agradecendo ao Senhor por esta obra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, e a glória não é nossa, é para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Podem voltar para o seu lugar. Obrigado à igreja e a vocês que compareceram nesse lugar de Deus para serem abençoados hoje, em nome de Jesus.